Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de termodinâmica, capítulo 5, exercício número 12. Vamos ao enunciado. Ar a 100 kPa e 20 graus Celsius entra a uma velocidade de 180 metros por segundo no coletor de admissão de 1 metro quadrado de um motor de avião. Determine a vazão volumétrica em metro cúbico por segundo na entrada do motor e a vazão mássica em quilo por segundo na saída do motor. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é determinar a vazão volumétrica na unidade de metro cúbico por segundo na entrada e determinar a vazão mássica em quilo por segundo na saída do motor. Então, fazendo a representação aqui do motor, apenas como um retângulo, onde a gente tem aqui uma seção de entrada, uma seção de saída. A área transversal aqui é igual a 1 metro quadrado, tá? Onde temos aí a entrada de ar que está a 100 kPa numa velocidade de 180 metros por segundo. Então, são as 100 kPa, 20 graus Celsius, aí a 180 metros por segundo. Queremos encontrar a vazão aí volumétrica de entrada e queremos determinar a vazão mássica de saída. Então, para poder resolver esse exercício, vamos considerar as hipóteses que temos aí. Regime permanente. Tá? Tudo que entra de ar sai. E considerar aí o nosso fluido é o ar, vamos considerá-lo como gás ideal. Então essas são as hipóteses para resolvermos aí o nosso problema. Para encontrar aí o primeiro item, que é a velocidade volumétrica de entrada, a gente vai aí a definição de vazão volumétrica, tá? Foi dado a velocidade e foi dada a área transversal. Vazão volumétrica, V ponto, é igual velocidade média vezes a área transversal. Então, podemos calcular a vazão volumétrica de entrada, né? Vou colocar aqui 1E de entrada, é 180 metros por segundo, que multiplica a área de 1 metro quadrado. A vazão volumétrica de entrada é igual a 180 metro cúbico por segundo, que é a vazão volumétrica na unidade solicitada. Depois, precisamos aí calcular a vazão mássica na saída, tá? Então, temos aí do balanço de massa, que é vazão mássica de entrada menos vazão mássica de saída, é igual à variação da massa do volume de controle em relação ao tempo. Para o nosso volume aqui de controle, que é o motor, temos que é regime permanente, então não tem acúmulo de massa, isso é zero. Então a vazão mássica de entrada é igual à vazão mássica de saída. Como temos a vazão volumétrica de entrada, podemos calcular aí que a vazão mássica de entrada é a vazão volumétrica de entrada vezes a densidade, ou aí, reescrevendo em função do volume específico, temos que a vazão volumétrica de entrada vezes o inverso da densidade, que é 1 sobre o volume específico. Então,
Agora, para calcular o volume específico ou a densidade, vamos utilizar a hipótese do gás ideal. Então, temos aí que PV é igual a mRT. Pressão vezes volume é igual a massa vezes a constante do gás vezes a temperatura. Então, escrevendo aqui volume passa a massa dividindo, isso é igual ao volume específico. Isso vai ficar igual, mantém aqui o RT e a pressão que estava multiplicando passou dividindo. Então, podemos calcular aí o volume específico como sendo igual. Aí temos a constante R dos gases para o ar, na tabela aí A1, temos que é o valor de 0,287 na unidade quilopascal, metro cúbico dividido por quilo Kelvin. Aí temos que multiplica a temperatura, que tem que ser temperatura absoluta. Foi dada a temperatura em graus Celsius. Então, é 20 mais 273 para transformar para Kelvin. Tudo isso dividido pela pressão. A pressão é de 100 kPa. Então, fazendo aí a análise dimensional, quilopascal corta com quilopascal, Kelvin corta com Kelvin, sobra a unidade de metro cúbico por quilo, que é a unidade de volume específico. Então, podemos calcular aí 0,287, que multiplica aqui 20 mais 273, 293, dividido por 100. Então, temos aí um volume específico, tá? Que é o volume específico na entrada, de 0,84091 na unidade de metro cúbico por quilo. Então, a partir do volume específico aí da entrada, podemos calcular a vazão máxima de entrada, que vai ser igual à vazão máxima de saída, pela condição de regime permanente, que vai ser aí a vazão volumétrica na entrada, que é os 180 metro cúbico por segundo, dividido pelo volume específico da entrada, que é 0,84091 em metro cúbico por quilo. Aí análise dimensional, metro cúbico corta com metro cúbico, o quilo que está dividindo vai lá em cima multiplicando. Então, a gente vai ter aí 180 dividido pela resposta, o valor já estava aí do volume específico. Temos aí, portanto, a vazão máxima de saída do valor de 214, arredondando aqui o 0,53 para 1, na unidade de quilo por segundo, que é a unidade solicitada. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!